Para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar, seja muito bem-vindo de volta. Hoje eu vou explorar fatos e curiosidades da estatueta do Oscar. Se liga! Pessoal, antes de mais nada, não esquece de se inscrever nesse canal e de ativar o sininho com as notificações, que é muito importante para a gente. Se você gostar desse vídeo, também compartilhe o material com quem gosta de cinema, assim como você. Combinado? Bom, eu decidi fazer esse vídeo porque muito se comenta sobre o Oscar, sobre o que ele representa para quem trabalha na área do cinema, mas pouco se fala exatamente do prêmio em si, ou seja, daquela estatueta que é entregue a todo mundo que ganha um dos prêmios em uma das categorias da academia. Gente, com certeza o Oscar é um dos prêmios mais desejados do mundo todo, então o valor simbólico dele é totalmente incalculável. E ele é tão relevante aí no mundo como um todo, que ele inclusive se tornou um sinônimo de maior prêmio de uma determinada área, né? Então muito se fala que o Emmy, por exemplo, é o Oscar da televisão, assim como o Grammy é o Oscar da música, o BAFTA o Oscar inglês e assim por diante. Mas vamos falar um pouquinho das características específicas desse prêmio. Qual é o tamanho, qual é o peso de um Oscar? Vamos lá então. Uma estatueta do Oscar tem a altura de 13 polegadas e meia, o que representa numa conversão para nossa unidade métrica 34,29 centímetros de altura. A base é totalmente circular e mede exatamente 5,25 polegadas, que convertendo para o nosso padrão é igual a 13,34 centímetros. Por fim, ele pesa 8 libras e meia, o equivalente a 3,86 quilos, que é o peso mais ou menos de um bebê recém-nascido. Não é à toa que muita gente se surpreende ao pegar ele nas mãos pela primeira vez. O nome oficial do prêmio é Academy Award of Merit, que numa tradução livre seria algo como Prêmio de Mérito da Academia. Oscar, na verdade, é só o apelido dele. E, inclusive já tem um vídeo aqui no canal que explica direitinho de onde veio esse nome Oscar. E o que é exatamente essa figura que está ali na estatueta? Então, aquela ali é uma silhueta masculina nua de um cavaleiro parado em pé e segurando uma espada na parte da frente do seu corpo. Embaixo dos seus pés ele tem um rolo de filme que representa justamente o cinema, e esse rolo tem 5 perfurações. Cada uma dessas 5 perfurações representa as juntas que fundaram a academia lá em 1927. Produtores, diretores, atores, roteiristas e técnicos. Vale lembrar que essa junta de técnicos, na verdade, com o passar do tempo, acabou sendo desmembrada em diversas outras juntas. E atualmente a academia tem oficialmente 17 juntas. Quem imaginou essa figura e desenhou o prêmio foi Cedric Gibbons, um dos membros fundadores da academia e desenhista de produção da MGM. Por ser o chefe de departamento de um grande estúdio da época de ouro de Hollywood, ele tem no seu currículo mais de 1000 créditos em filmes. Isso acontecia porque praticamente todos os filmes produzidos pela MGM levavam a sua assinatura, mesmo que ele não se envolvesse tanto na produção do filme em si. De qualquer forma, ele realmente fez centenas de filmes, foi um dos artistas mais importantes dessa área em todos os tempos. Ele era irlandês de nascimento, inclusive, e foi indicado nada menos do que 39 vezes ao Oscar, prêmio que ele mesmo desenhou, tendo vencido 11 estatuetas. Ele é um recordista aí da área dele. Esses prêmios foram recebidos entre os anos de 1928 e 1956, e um dos trabalhos premiados foi A Meia Luz, de 1944, que a gente inclusive já analisou aqui no canal do meu tio Oscar. Ele era um artista muito influenciado por um estilo de arte conhecido como Art Deco, que ele absorveu muito numa viagem que ele fez à Europa, a Paris, onde essas ideias estavam sendo disseminadas na época. A casa onde ele morava lá em Hollywood, inclusive, também foi toda desenhada e decorada nesse estilo. E aqui tem inclusive uma história do processo de criação dele, que é na verdade uma lenda urbana. Algumas fontes chegam a afirmar que para poder se inspirar pelo desenho da estatueta, ele pediu que o ator e diretor mexicano Emílio Fernandes posasse nu para ele como um modelo mesmo. A indicação para esse ator teria partido da sua futura esposa Dolores Del Rio, que era uma atriz mexicana também e atuava ali em Hollywood. Segundo a história oficial da academia, e que inclusive está no site dela, isso nunca aconteceu e ele não teria se inspirado em nenhum modelo vivo
para criar essa figura do Oscar. E na realidade eu não sei se realmente essa é uma história verdadeira, até porque qualquer figura masculina nua poderia se enquadrar ali nos padrões da estatueta. Se a gente vê aí as fotos do ator mexicano e da estatueta em si, não dá para afirmar categoricamente que alguma característica dele esteja no prêmio. De qualquer forma, esse desenho com a inspiração, com a ideia dele para o prêmio, foi entregue a um escultor de Los Angeles chamado George Stanley. Ele então devolveu para o Cedric Gibbons, ele aprovou a criação, levou para a academia e o prêmio começou a ser entregue desde então de forma inalterada. As principais mudanças nesse período foram na base da estatueta, que no início era um pouco menorzinha, mais baixinha do que é hoje em dia. Essa base é feita de material niquelado preto e recebe aí os créditos de quem vai recebê-las, né, dos vencedores. Mas afinal, de onde vêm essas estatuetas? Quem fabrica essas verdadeiras peças aí de desejo da indústria cinematográfica, hein? Desde o início da década de 1980, elas eram fabricadas na R.S. Owens, na cidade norte-americana de Chicago. A partir de um único modelo, cada uma das estatuetas era feita à mão pela companhia, de forma praticamente artesanal. A peça tinha um núcleo em metal fundido que recebia infusões de cobre, níquel e prata, até chegar no formato final, revestido em ouro 24 quilates. Desde 2016, no entanto, a responsabilidade foi transferida para a Pollock Telex Fine Art Foundry, que fica em Nova York. Ao fazer a mudança depois de tantos anos, a academia quis manter a tradição ao retomar o padrão da primeira geração de estatuetas, que tinha seu núcleo composto por bronze. So before it required a great deal of hand sculpting and carving, and now all of that can be done completely within a digital environment. Once we have our design created, we can then send it to our 3D printer, which produces the 3D wax patterns. São cerca de 10 etapas de produção, sendo que a companhia passa cerca de 3 meses para produzir entre 50 e 60 peças para entregar para a academia. What we have to do is we have to actually engrave all of the nominees for the entire ceremony, because nobody knows who wins. As placas com os vencedores são afixadas nas bases das estatuetas logo depois da cerimônia de entrega dos prêmios, em um jantar que é promovido pela própria academia aos vencedores e seus convidados. E as estatuetas que eventualmente ficaram sobrando da produção, uma vez que elas são feitas em número maior do que o que é esperado para não ter problema de ninguém ficar sem, acabam sendo guardadas em um cofre da academia e utilizadas na temporada seguinte. A única exceção a essa regra de produção das estatuetas do Oscar aconteceu durante o período da Segunda Guerra Mundial, quando os metais disponíveis eram muito escassos. Nesse período, as estatuetas do Oscar eram feitas de gesso. Isso inevitavelmente tornava elas mais frágeis, mais sensíveis a danos, e uma das histórias mais curiosas desse período foi o Oscar sem cabeça de Barry Fitzgerald, que ele venceu em 1944. Ao jogar mini-golfe dentro da sua casa, ele acabou atingindo a cabeça do Oscar, o Oscar caiu no chão e ele ficou sem a cabeça. No entanto, até hoje todas as estatuetas recebidas pelos vencedores têm garantia vitalícia, então toda vez que acontece algum acidente, o membro manda a estatueta para uma dessas companhias que foi responsável pela produção das estatuetas e recebe ela reparada logo em seguida. No caso das estatuetas feitas de gesso durante o período da Segunda Guerra Mundial, todos os vencedores receberam depois as estatuetas de metal assim que a produção com ele foi retomada. Todas as estatuetas são numeradas e registradas, então assim você tem um controle muito estrito de quem tem cada uma das estatuetas produzidas desde o início. Segundo as contas da academia, já foram entregues cerca de 3.140 estatuetas desde a primeira edição em 1929. Pois é, Felipe, mas quanto vale um Oscar afinal de contas? Todo esse processo de produção, os materiais que são utilizados, quanto vale efetivamente em dinheiro uma estatueta do Oscar? Bom, se a gente levar em conta alguns leilões que foram feitos ao longo dos tempos, os preços são realmente exorbitantes. Para vocês terem uma ideia, a estatueta que foi entregue pelo melhor filme de 1947, A Luz é para Todos, foi arrematada em 2018 pelo preço de $492 mil. Achou caro? Então se prepara, porque a estatueta vencida pelo Orson Welles pelo roteiro de Cidadão Kane em 1941
foi arrematada em 2011 pelo preço de 861 mil dólares. A questão, no entanto, é que tecnicamente cada estatueta vale apenas $1. E aí eu explico. A academia nunca gostou muito dessa ideia de precificar o seu maior prêmio. A partir de 1950, inclusive, todos aqueles que recebem o prêmio da academia assinam um documento se comprometendo a jamais comercializar o seu Oscar. Caso eles não queiram mais a estatueta, eles são obrigados a vender novamente para a academia pelo preço simbólico de $1. É por isso que os leilões só trazem estatuetas feitas antes de 1950. Depois disso, ninguém é permitido legalmente a comercializar um Oscar. Bom, e se os produtores do filme Parasita são os últimos felizardos a ter os seus Oscars em casa, quem foi que recebeu a primeira estatueta da história, hein? Resposta: o ator Emil Jannings, que foi agraciado na primeira cerimônia como melhor ator dos anos de 1927/28. Naquela época, os resultados da premiação saíam antes da cerimônia em si, e ele não poderia esperar a cerimônia acontecer. Ele tinha uma viagem já marcada à Europa, ele inclusive era alemão de nascimento, e para não perder a foto, literalmente, ele foi convidado para receber essa estatueta, fez a foto com ela e depois voou levando o prêmio junto com ele. Dizem muitos historiadores, inclusive, que o Emil Jannings se orgulhava demais por ter sido a primeira pessoa a receber um Oscar. And I thank the Academy. I thank you. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Faz o seguinte, deixa aqui embaixo um comentário dizendo o que vocês mais gostaram aí, qual dessas histórias que parece mais interessante, mais doida, mais bacana, enfim, façam o comentário que vocês quiserem fazer. Também não deixe de compartilhar esse material, de se inscrever no canal, dar like no vídeo e ativar as notificações no sininho, que é muito importante aqui para todo mundo que trabalha no Meu Tio Oscar. A gente segue aqui no canal com mais vídeos toda semana e eu espero você aqui.